para a palavra de Deus. Diz assim, João capítulo 2, a partir do versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? E se fosse a minha mãe aqui, meu irmão, eu falar isso aí para minha mãe, eu estava perdido. Eu estava pego, né? Voltando para cá. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Repete comigo: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Feche os olhos, oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos uma vez mais pela bênção, pelo privilégio de servir a Ti como igreja, Senhor. Eu quero Te louvar pela vida de cada um desses meus irmãos e irmãs, que o Teu Espírito trouxe até esse lugar nesta noite. E sabemos que o Senhor liberou a palavra para que todos que estamos aqui sejamos edificados por ela. Por isso eu Te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, apesar de qualquer circunstância ou limitação humana, que o Senhor trabalhe em nossos corações, que o Teu Espírito comunique ao Espírito da Tua igreja a mensagem revelada a nós para essa noite, para esse tempo, que venhamos compreender como nos posicionar, como agir, o que fazer, para que vivamos, Senhor, a plenitude que o Senhor tem para nós, a abundância de vida que o Senhor tem para nós, a satisfação, a alegria, o desfrute que o Senhor prometeu para os Teus filhos. Nós queremos viver, Pai, tudo o que o Senhor tem para nós. Por isso pedimos, nos orienta por Tua palavra e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Se concordam, dizem amém. Aleluia. Irmãos, eu comentei ontem, né? Não sei se você é igual eu, assistiu um filme lá, Jesus quando ele era pequenininho, morreu um passarinho, ele foi lá e pegou o passarinho assim e ressuscitou. Vocês assistiram esse filme aí? Já? Eu tô revelando minha idade. Só eu e o Emerson, será? É que o pessoal achava que o primeiro milagre de Jesus foi ressuscitar um passarinho. E não foi, meus irmãos. O primeiro milagre de Jesus é esse que nós acabamos de ler, narrado aqui por João, no 2º capítulo do seu Evangelho. O primeiro milagre que Jesus executou foi nesse casamento em Caná da Galileia. Amém, queridos? Antes de entrar aqui na palavra, eu entendo que, como eu já disse na oração, Jamil, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, William, é um Deus de abundância. Porque vai parecer que eu sou pregador da prosperidade hoje, teologia da prosperidade, mas não, é Bíblia. Nosso Deus não é Deus de conta-gota, meus irmãos. Nosso Deus não é Deus de miséria. O Deus que você servimos é um Deus de abundância. E nós temos que começar a nos acostumar com esse termo. Talvez você seja igual eu, por ser
envolvido por muito tempo em um ambiente onde parece que é tudo por coisas, e vitória, e prosperidade, e avançar, parece que a gente vai para um outro extremo, que a gente tem que viver sempre no extremo, no limite. Não, Deus é Deus de abundância, não de escassez simplesmente. A escassez é uma ferramenta de Deus para nos ensinar alguns princípios, para que possamos receber a abundância dele, sem perder nosso coração. Quantos creem nisso, meus irmãos? O propósito de Deus, seu propósito eterno, seu propósito macro e seu propósito individual com cada um de nós, envolve, portanto, abundância, plenitude, satisfação, enchimento. Amém, meus irmãos? Quantos creem nisso? É isso que o Senhor tem para nós. Eu poderia listar uma série de textos, meus irmãos. Por exemplo, Salmo 23. Você conhece? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele segue, depois ele fala assim: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Transbordar é abundância, sim ou não? Deuteronômio 28, na lista de bênçãos: se vocês obedecerem os mandamentos, estatutos, ordenanças, essas bênçãos os alcançarão. E começa a listar bênçãos, meu irmão, que não acaba mais. E ele fala: o Senhor te dará abundância, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva no tempo certo. Em Joel 2, 24 e 26, ele fala assim: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Está recebendo aí, meu irmão? Não é sempre que tem pregação assim aqui, né? Está recebendo aí. O que mais, pastor? Lucas 6, 38. Deem e lhes será dado uma medida calcada, sacudida e calcada. E assim, Jéssica, eu vou pegar aqui a bolsa e vou encher. E daí eu vou socar. Aí eu vou encher mais. Aí depois que eu encher, isso é calcada. Aí vem a sacudida. Aí eu vou dar mais um pouquinho. Dando mais. E transbordante. Desparamar pelo lado. De não só você ser alcançado, mas as pessoas à sua volta serem alcançadas também. O que mais, pastor? 2 Coríntios 9, 18. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Abundar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Efésios 3, 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Só mais uma. João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Eu acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. O número de Deus. 7 referências, tanto do Antigo quanto do Novo, são suficientes para entendermos, irmãos, que nosso Deus é Deus de abundância. Não de conta-gota, mas de abundância. Olha as obras da sua mão. Olha a beleza da criação. Deus é Deus de abundância. Ele veio para que tenhamos vida, e não somente vida, mas vida abundante. Quantos creem? Mas a pergunta que o Senhor nos faz hoje, irmãos, igreja amada do meu coração: temos vivido essa vida? Pois foi para isso, disse o Senhor, que Ele veio. Entre tantas coisas, para nos dar vida abundante. É por isso que eu falei aqui no louvor: é incongruente, é incompatível, é paradoxal um cristão que vive sempre desanimado. Sempre, meu Deus, ele vai falar com o mundano, né? Olha o evangelismo, né? O cara fala assim: o mundano chega abrindo o coração. Ah, pastor, César, tô lá em casa, tô passando isso, e olha, tô com o meu coração. Aí o crente fala assim: tu não sabe o que eu tô passando. Evangelismo reverso. A pessoa: ai, que vontade da tua igreja, que vontade de servir teu Deus. Tu tá mais mal acabado que eu.
está mais desanimado que eu. Sangue de Jesus tem poder. Nossos dias, meus irmãos, têm sido preenchidos com satisfação? Ou sempre há em nós insatisfação? A nossa vida está sendo recheada de alegria? A pessoa matou na luta. E a paz que é o entendimento? Vocês estão entendendo? Há em nós o bom ânimo que o Senhor ordenou que tivéssemos? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmão William, por vezes parece que essas coisas vão embora. Conversava com alguns irmãos, sobretudo a liderança da igreja, porque se tem uma coisa que, eu imagino que todo pastor é assim, que angustia o pastor é buscar entender do Senhor qual é o momento da igreja e para onde Deus quer conduzir o seu povo. E há uns 2 meses atrás eu vinha percebendo um vento de tristeza no meio da igreja. E o Senhor, nesse tempo de reanimação espiritual, para o glória do nome do Senhor, Ele confirmou comigo através dessa palavra. Nós somos chamados para abundância, para alegria, para plenitude, para a vida abundante, para satisfação. Amém, meus irmãos? Mas às vezes parece que isso vai embora. E o que fazer quando o vinho acaba? O nome dessa mensagem é exatamente essa: quando o vinho acaba. Você lembra da leitura que fizemos? Jesus está num casamento, amém, meus irmãos? Em Caná da Galileia. Jesus está, meu marido, num típico casamento judeu. Falei para o Dani e para a Carol, já pensou você pagar 7 dias de festa? Comida e bebida à vontade, Kevin. Assim era o casamento judeu, durava normalmente 7 dias de festa. Mas ele tinha 2 etapas. A primeira etapa era o noivado, que acontecia com uma espécie de contrato entre o noivo e a noiva e as suas famílias. Era como Maria estava com José, quando Gabriel veio falar com ela, lembra? José estava desposado com Maria, estavam noivos. E da assinatura do contrato do noivado até o casamento, Maria, levava em torno de 1 ano. Amém, meus irmãos? Há 1 ano inteiro, onde o casal já está publicamente comprometido um com o outro. Dani, é 1 ano inteiro preparando o casamento. É 1 ano inteiro organizando, compartilhando a alegria com os outros. Falta tantos dias. Faltam tantos dias. É 1 ano inteiro de entusiasmo, de compartilhar convites. Amém? Vem participar comigo da nova etapa da minha vida. Vem participar comigo desse novo tempo na minha vida. Você já vai entender o que eu quero dizer com isso. E quando chegava de fato a festa, esses 7 dias, a hospitalidade é algo assim inegociável para o judeu. Portanto, tinha que ser perfeito, não podia faltar nada. Tinha que ser regado do bom e do melhor, porque se o convidado veio, ele tinha que ser bem recebido e bem acolhido. E aqui nós começamos a entender, Marco, o problema desse casamento. Eu não sei em que altura do campeonato, se foi no 1º, ou no 6º, ou no 5º dia. Eu só sei que no meio do casamento, o vinho acabou. Fala comigo, o vinho acabou. Meus irmãos, 1 ano se preparando, 1 ano convidando o pessoal, 1 ano organizando, e quando chega na hora, falta. Eu não sei, o texto não nos diz o porquê que acabou o vinho. Mas se eu pudesse aqui imaginar, talvez o vinho faltou por um erro de comunicação, por uma falha nos cálculos, por um descuido do casal, por erros que eles cometeram, sim ou não? Eu não sei qual a razão, mas o fato é que eles deixaram de fazer alguma coisa, ou não fizeram direito algo que teriam que ter feito. E por essa falha, descuido, deslize, comodismo, o vinho acabou no meio do casamento. E aos irmãos que já estão da casa e já têm uma caminhada no Evangelho devem saber
que na simbologia bíblica, o vinho representa sobretudo alegria, satisfação, plenitude. Emerson, Eclesiastes 10:20 fala assim: o banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre. Salmo 104:15, o vinho alegra o coração do homem. Efésios 5:18, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, que nos traz a plena alegria. Credo, pastor, então podemos encher a cara. Vai dar uma pesquisada, irmãos. Normalmente era 7 litros de água para cada litro de vinho. Tá? Mas vamos voltar para cá para a palavra? Amém? Vinho na Bíblia, Lindomar, representa alegria, satisfação, plenitude. Amém, meus irmãos? E por descuido, por tropeço, por descaso, por falta de comprometimento, por falta de atenção, por falhas, a alegria acabou. No meio da festa. O que tu quer dizer com isso, pastor? Falei antes, Deus nos chama para a plenitude. Deus nos chama para a abundância, para a alegria, para a satisfação, para a vida abundante. No entanto, às vezes, no meio da vida cristã, parece que o vinho acaba. Faz sentido para alguém? Você está servindo a Deus, você está por aqui, mas parece que entra uma tristeza no coração, e o vinho foi embora. A satisfação, a alegria, o bom ânimo, a coragem, o vigor para lutar, parece que vai embora. Por erros, por falhas, por descuidos, por lutas que nos acometem, por situações difíceis da vida, e nós sofremos desequilíbrios por essas circunstâncias, às vezes por falta de compromisso, comprometimento, cuidado. O fato é que o vinho acaba. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E isso pode ser um vexame, Dani, porque naquele contexto era um vexame acabar o vinho no meio do casamento. Eles passaram um ano, César, falando para todo mundo assim, ó: olha para a minha vida, estou entrando em uma nova etapa dela. Participa comigo da alegria dessa nova fase da minha vida. E agora todos estão lá, Duda, olhando para aquele casal, e de repente o vinho acabou, a alegria acabou. Parece nós como cristãos às vezes que nós, quando encontramos Jesus, falamos para o mundo inteiro, e devemos de fato falar: olhem para mim, o novo homem que eu sou, a nova mulher que eu sou, a nova fase da minha vida, a nova alegria no meu coração. E agora todos, familiares, amigos, colegas, estão olhando para mim, e de repente no meio da caminhada, a alegria que eu disse que eu tinha foi embora. Vocês entendem? Isso se torna um vexame, porque a gente fica assim: meu Deus, agora o mundo vai achar que ser cristão é ser triste igual eu estou, que servir Jesus é viver desanimado como eu estou, insatisfeito como eu estou. Todos estão olhando para mim, e a vontade é de se esconder, nunca mais aparecer, ou não é? Não precisa responder, responde para você mesmo, porque eu sei que eu já passei por isso, meu irmão. A vontade é apagar todos os posts da rede social sobre Deus, porque agora você se sente uma pedra de tropeço, ao invés de uma pedra de edificação. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E esse problema parece impossível de se resolver. Essa falta de alegria, essa falta do vinho. Hoje seria simples, né, Jéssica? Manda comprar mais e entregar na festa. Mas naquela época não era assim. Naquele cenário a produção era demorada, tinha que encomendar com antecedência. O tempo de entrega não era igual o Mercado Livre, que você pede hoje, daqui 2 dias está na tua casa. Mercado Livre não era, meus irmãos. Amém, queridos? O comércio não era tão disponível assim. Eram dias específicos, em locais específicos. Ou seja, não havia nada que pudesse resolver o caso daquele casal
Eles podiam ter todo o dinheiro do mundo no bolso e não conseguiriam comprar vinho. Porque pode ter todo o dinheiro no bolso, isso não pode comprar a alegria que só o Espírito Santo traz para a tua vida. Eles podiam ter os contatos todos que poderiam ter, os amigos rodeando, mas não resolveria, porque ninguém pode dar aquilo que somente Deus pode dar. Portanto, nenhum dos recursos humanos era poderoso o suficiente e capaz de devolver, fica comigo, de devolver a alegria para aquele ambiente. Por isso, meus irmãos, nenhum recurso humano é capaz de devolver a você a alegria da salvação, o fulgor do Espírito Santo, a satisfação de viver com Deus, a alegria da vida abundante que Ele nos prometeu. Não estou entendendo? Só que não é o fim da história. Porque quando as condições humanas chegam ao fim, apresenta-se aquele que vai além das condições humanas. Aquele que vai além dos cenários humanos, aquele que desconhece impossível, aquele que desconhece impossibilidades. Jesus resolve. É só Jesus, meus irmãos. Se porventura você ainda está entristecido, desanimado, com setas de desânimo no coração, entenda, meus irmãos, é só Jesus. Não é o pastor que vai resolver para você, não são os irmãos, é só o Senhor. Não é ir para uma outra igreja. E você sabe, né, que não tem problema com isso, né? Sabe ou não sabe, meus irmãos? Não tem problema. Eu sou o primeiro a falar, não está conseguindo fluir, não está feliz, não perca a paz por causa disso. Busque uma igreja saudável e vá congregar lá. Mas nesse caso não resolve. É só Jesus que pode resolver. Entramos então no processo do milagre. Fala comigo, processo. Porque é exatamente assim. Nosso Deus, Ele é todo poderoso, Gabi. Poderia fazer tudo assim, ó. Poderia criar o mundo inteiro com uma palavra. Mas escolhe criar em 7 tempos, que chamamos de 7 dias. Poderia curar o cego na hora, como curou a filha do centurião, só com uma palavra, sem chegar lá. Mas Ele fala assim, faz lodo, passa no olho, vá na fonte, lava os olhos, volta para cá. Porque muitas vezes Deus escolhe fazer através de processos para nos ensinar. Amém? Assim também na nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos então observar e atender as etapas do processo de Deus em nossa vida, para nos devolver a alegria. Quando o vinho acaba, existe um processo que nos devolve essa alegria do Espírito, mais uma vez. Amém? E veja, falava com meus amigos ontem, César, lá em Maravilha. Em tempos de transição, normalmente elas são suaves. E nós não enxergamos nada na hora. Quando o inverno acaba e começa o outono? É isso? Não, primavera. Meu Deus. Não, William, é assim, ó. Meia-noite de hoje acaba o inverno. 00:01 começa a primavera. É ou não é? Mas você não sente nada no clima. Continua a mesma coisa. Mas ao passar dos dias, você vai vendo uma flor desabrochando. Se você tem rinite igual eu, começa a coçar o nariz. Você começa a ver a frutificação aparecendo. Porque é um processo. Mas mesmo que não vejamos nada no primeiro momento, a palavra de Deus já é realidade. Eu me lembro de Ana. Já preguei sobre isso na virada do ano. Ana na frente do profeta. E ele fala, vá mulher, seja feito conforme o teu pedido. E a palavra diz que a Ana saiu de lá e o seu rosto já não era mais triste. Seu rosto já não era mais o mesmo. Márcia, Ana não saiu grávida de lá. Aparentemente não mudou nada. Mas mediante a palavra liberada, tudo tinha mudado no espírito. Entenda isso, meu irmão.
Fique firme no processo de Deus para te restaurar, para te devolver a alegria, a abundância. Amém, meus irmãos? Você está comigo aqui? Está entendendo a palavra? Diga estou. Aleluia. Vamos lá. Primeira coisa do processo do milagre. Fala comigo. Jesus estava lá. Aquela música que está bombando, né? Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Só houve milagre, Marco. Só houve vinho novo. Só houve devolução de alegria para aquele casamento, porque Jesus estava lá. Falei antes, nada poderia ajudar. Agora veja uma coisa, Jesus estava ou não estava na festa? E acabou o vinho. Olha aí. Olha aí, o Marco falou aqui antes. Às vezes a gente acha que porque a gente serve a Deus, não vai vir luta. Não vai vir doença. Não vai vir perseguição, não vai vir tristeza, não vai vir angústia. Nós não estamos numa bolha evangélica, meus irmãos. Nós estamos num mundo mau, marcado pelo pecado. E o Senhor mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Mesmo Jesus estando na festa, o vinho acabou. Isso não cabe na teologia da prosperidade do coach. Isso não cabe. Por vezes, meus irmãos, são dores da vida que nos roubam a alegria. São baques que a vida nos dá. São sustos, são temores, são traumas. Às vezes são escolhas erradas que nós tomamos. Às vezes são descuidos, o conformismo, a falta de posicionamento. Que mesmo Jesus ali, o vinho começa a se esvair. E a alegria começa a ir embora. Eu não gosto de generalizações. Mas normalmente um crente que ama Jesus, quando está acabando o vinho, não é nada acontecendo lá no fundo, tá? Mas se o lugar dele sentar normalmente é aqui, ele começa a ir cada vez mais para trás. Ele sempre chega um pouco antes para orar e está com os irmãos. Quando o vinho começa a acabar, ele chega na hora do culto, em cima do laço. Ele sempre fica para tomar um café, que o Jéssica e o Emerson carinhosamente trazem para nós aqui. Mas quando o vinho começa a acabar, ele quer vazar. Porque sabe o que Satanás quer fazer com a gente? Nos levar para o isolamento. Aí ele já não vem mais no culto. Antes se esforçava, se dedicava. Agora qualquer coisa, William, vou assistir de casa hoje. Quando o vinho começa a acabar, participar das atividades da igreja se torna um peso, não um prazer. Quando o vinho começa a acabar, tudo é pesado. Nós fizemos agora uma escala do louvor, né, Fábio? Porque a gente também não quer que fique pesado para todo mundo. Por isso que hoje não está o Eliel aqui tocando contrabaixo. Mas quando o vinho começa a acabar, sabe o que a pessoa faz? Ela só vem na escala. Hoje é meu dia de tocar, eu vou no culto. Hoje não é meu dia de tocar, eu não vou. Vocês entendem? Mas o texto mostra que Jesus foi convidado para a festa. Amém? Diz lá o versículo 2: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Meus irmãos, Jesus não invade corações, não invade famílias, não invade ambientes. Jesus, ele entra quando ele é convidado. E se perguntarmos para o bairro inteiro, suponho que ao menos 90% dirá assim: eu quero Jesus na minha casa, eu quero Jesus no meu coração. Tu quer? Mas o Dani e a Carol não convidaram ninguém desconhecido para o casamento deles. O Dani e a Carol não passaram na Vila Bart assim: ó, quer ir no meu casamento? Vai lá. Nunca te vi na vida, nunca busquei saber quem é você, nunca falei contigo, mas fala. Aconteceu isso não? Não aconteceu. Eles convidaram pessoas próximas, de relacionamento, de intimidade. Para Jesus ter convidado em nossas vidas, tem que ter relacionamento.
Tem que ter oração, intimidade, comunhão, jejum, palavra. O primeiro passo é esse, é convidar Jesus. Amém, irmãos? O dinheiro não seria útil, os contatos não seriam úteis, as opiniões alheias não seriam úteis. Somente a presença do Senhor Jesus resolveria essa situação, como de fato resolveu. E é somente a presença de Deus na tua vida que pode te levantar mais uma vez, devolver o fulgor, a alegria. Convide Jesus. Convide Jesus. Lembra dos discípulos? Jesus estava no barco ou não estava? Estava, mas deu tempestade igual. Mas ele estava lá. Acabou o vinho. Pastor, eu me sinto triste, desanimado, desacorçoado. Jesus está aí ainda, meu irmão. Não tenha dúvida. Não é uma tristeza que vai nos afastar do amor de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou além. Não é um tropeço que te afastará do amor de Cristo Jesus. Porque a palavra diz, nem a morte, nem a vida, o presente e o porvir, principados ou potestades, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele continua aí. Mas convide-o, volte a relacionar-se com Ele, amém? Muito bem, primeiro, existe um processo. Segundo, Jesus estava lá, amém, meus irmãos? E nós entramos na parte prática aqui do milagre de Jesus. Fala comigo, a urgência do problema. Meu bem, provavelmente Maria estava auxiliando na organização do casamento. Por isso ela percebeu que acabou o vinho. E foi falar com Jesus. Eles não têm mais vinho. Maria percebeu. E foi falar com ele. Amém, meus irmãos? Olha, Jesus estava no ambiente. Mas quem enxergou o problema não foi ele. Está me entendendo, meu irmão? O que tu quer dizer com isso assim, pastor? Jesus está conosco, mas nós temos que identificar os problemas, os ladrões de vinho da nossa vida, os ladrões da alegria, as rachaduras em nosso coração que nos roubam a alegria, a plenitude, a satisfação, quantos entendem? Nós temos que estar sóbrios, sensatos, refletir sobre como anda a nossa vida. Hoje é uma grande oportunidade para isso. Por meio da palavra, refletir, será que eu tenho vivido a plenitude da alegria que Deus tem para mim? Por que não tenho vivido? Por que não tenho vivido isso na minha vida cristã, na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida espiritual, na minha vida ministerial? Por quê? Amém, meus irmãos? Identificar os problemas. Maria identificou, e assim que ela percebeu que o vinho acabou, o que ela fez? Ficou sentada e disse, amanhã eu resolvo. Ficou sentada e falou assim, eu vou esperar o pastor me ligar, se ele não me ligar, eu desisto. Não, né? Assim que Maria percebeu o problema, ela correu para o Senhor. A urgência num posicionamento. Não deixou para o culto que vem, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, para a igreja próxima que vem. Assim que percebeu, é esse o problema, se posicionou. Nosso problema às vezes é ficar tardando o posicionamento, postergando as decisões, postergando a postura. Quando a palavra diz, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. Hoje. Amém, meus irmãos? Hoje. Ela tomou o posicionamento. Nós precisamos fazer isso. Identificar o problema. E se posicionar. Porque diagnóstico nunca curou ninguém. Diagnóstico não cura ninguém. O que cura é o tratamento depois do diagnóstico.
ações práticas, cotidianas. Amém, meus irmãos? Você está comigo aqui? Diga aleluia. Diga louvado seja o Senhor. Amém. Olha que interessante, César. Ela percebeu o problema e sabe o que ela fez? Ela foi levar o problema para os ouvidos certos. Meu William, ela foi no lugar certo. Foi bater na porta certa. Foi contar para a pessoa certa. Foi abrir seu sofrer, seu problema, suas angústias para a pessoa certa. Maria não guardou para si mesma o problema, para viver ansiosa. Ai, meu Deus, ai. E ficou remoendo. Não. Muito menos saiu na festa assim, ó. Tô sabendo que acabou o vinho. Aí vai no outro grupinho lá. Duda. O irmão lá falando de tal. Ontem lá o gaúcho lá do congresso lá falou que é o crente jornalista, né? Que gosta de espalhar notícia para todo mundo. É o fofoqueiro, né? Em outras palavras. Mas ele não saiu assim. Eu acho que acabou. Eu acho que não tem mais presença. Eu acho que não tem mais unção. Eu acho que ele quer sair do ministério. Percebe? Ela não saiu espalhando o problema para todos. Ela não saiu espalhando tensão, tristeza, angústia, desânimo para os outros. Sabe o que ela fez? Ela foi até Jesus. Ela foi para o Senhor, aquele que tem poder para resolver a situação. Irmão, em nome de Jesus, assim que identificar o problema, vá até o Senhor. Mas sabe o que Satanás quer fazer? Quando ele nos rouba o vinho, nos rouba a alegria, nos levar para longe do Senhor, para longe da comunhão, para longe da oração, para longe do jejum, para longe da Bíblia, para longe do devocional, para longe da comunhão com os irmãos. É ou não é? É assim, quando o vinho está acabando é assim. Nós aprendemos aqui o que temos que fazer: levar para o lugar certo. Filipenses 4, 6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nós queremos a paz que excede o entendimento, mas antes é preciso colocar aos pés de Cristo. É preciso deixar os fardos, cantamos, né? E eu abandonarei os fardos que carreguei, como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão. Deixe, meu irmão, aos pés do Senhor. Você tem um Pai, aprendemos semana passada. Nós não temos somente um Deus, nós temos um Pai que conhece tuas necessidades, conhece os teus dias. Deposita aos pés dele tuas ansiedades, teus pedidos, tuas súplicas. E a paz que excede o entendimento guardará os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus. 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Igreja, de novo, nós temos um Pai que tem cuidado de nós. Leve o problema para Jesus, amém? Em nome de Jesus. Maria faz isso sabiamente. E então ela volta para os serviçais e fala o seguinte: irmã Rayane, eu sempre esqueço, eu pergunto o nome depois esqueço. Maria fala assim para os serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Aleluia. Pastor, minha vida está uma desgraça, tristeza, desânimo. Se vinho é alegria, então eu estou zerado.
Meus barris espirituais estão no zero. É só luta, tristeza, angústia, vontade de vender fora tudo, igual o Badim. Vontade de largar tudo, desistir de tudo, pastor. Quer voltar a ter alegria? Quer voltar a ter vinho? Faça tudo o que Ele mandar. Faça tudo o que Ele mandar. É simples. Aleluia. Se eu fizer tudo o que Ele mandar fazer, sabe o que eu estou fazendo? Obedecendo. E já falei aqui várias vezes, quando obedecemos, nos colocamos debaixo do favor de Deus. Deuteronômio 28, se vocês obedecerem, essas bênçãos vos alcançarão. Você não faz mais campanha para ir atrás de bênção. É a bênção que vem atrás de você. Quantos querem ser abençoados aqui, meus irmãos? Faça tudo o que Ele mandar. Mas daí Jesus manda assim, oferte na vida do irmão. Não é nem na igreja. Não vou nem falar da igreja, para você não falar que o pastor aqui está pedindo teu dinheiro. Não, é meu dinheiro. Faz uma loucura por Jesus. Batiza. Mas o que meus parentes vão pensar? Faz um jejum. Vamos lá. Eu tenho medo de morrer, pastor. Não, vou jejuar. Não dá. Jesus fala, vai para oração, vai para consagração. Mas eu tenho que dormir um pouco mais. Faz um voto, a partir de hoje, domingo é dia do Senhor. Estarei na igreja. Não, mas é que é muito difícil, muito puxado. Irmãos, nós temos um único papel no milagre de Jesus em nossa vida. Fazer tudo o que Ele mandar. É simplesmente isso a pregação de hoje, meus irmãos. Faça tudo o que Ele ordenar a fazer. É claro e é líquido. Quer viver o milagre? Faça o que Ele mandar. Tudo. Quer ver a alegria voltando em teu coração? Quer ver a alegria e a salvação voltando em teus dias? Faça tudo o que Ele ordenar. Quer voltar a viver em abundância? Faça tudo o que Ele mandar. É isso e tão somente isso que poderá nos salvar. É somente isso que pode nos restaurar. A ação de Cristo Jesus. Não faça aquilo que você acha que deve fazer. Eu acho que eu tenho que ir embora de São Miguel. Jesus mandou alguma coisa? Eu acho que tem que trocar de religião. Eu acho que tem que trocar de igreja. Eu acho que eu tenho que... O que Ele está mandando fazer? Eu acho que eu tenho que vender fora tudo mesmo. O que Ele está mandando fazer? Não faça o que você acha que deve fazer. Faça tudo o que Ele mandar fazer. Não faça aquilo que teu coração é enganoso te mandar fazer. Ele vai mandar você parar de ir na igreja quando o vinho acabar. Ele vai te encher de coisa na cabeça. Porque ninguém me ama naquela igreja. Porque ninguém me dá atenção naquela igreja. Porque não sei o que. Irmãos, essa história é assim, ó. Faça o que Ele mandar você fazer. Não faça o que os teus sentimentos te induzem a fazer. Faça o que Ele te mandar fazer. Não faça o que as pessoas te sugerirem a fazer. Faça o que Ele mandar fazer. Não faça o que eu te mandar fazer, se não estiver escrito aqui. Mas se estiver escrito aqui, faça tudo. Amém? Eu tenho pensado sobre algumas coisas. Como, por exemplo, a Arca de Noé. Eu vou contar como é que é. Gênesis 6. O mundo de mal a pior. O coração do homem era sempre e totalmente voltado para o mal. Deus fala assim, eu vou acabar com tudo. Olha, na terra encontra um justo, Noé.
Manda Noé construir uma arca. Amém, meus irmãos? Irmão, não tinha chovido na terra ainda. E Deus manda Noé, um agricultor, construir um barco enorme. Solito no mais. Tô na vibe gauchesca aí. Emerson, um agricultor que lida com plantação, com bicho, fazer um projeto de engenharia náutica e desenvolver o projeto, executar o projeto. Isso é loucura, sim ou não? Às vezes o que Deus manda você fazer vai soar como loucura, até para você mesmo. Sai do teu emprego e fica integralmente disposto à igreja, sem salário. Mas como assim? Eu tenho quanto para pagar? Não pedi. Estou falando de mim. E para você? O que ele tem pedido? Às vezes não vai fazer sentido, meus irmãos. E se você consultar as pessoas à tua volta, vocês entendem? Vocês entendem? Amém? Gabi, Márcia, não é fazer uma arca. Tudo certo para dar errado. E sabe como que terminou? Dando certo. Como assim? Não é? Então ele era descobrir seus talentos? Não, meu irmão. Porque Gênesis 6:22 fala assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 7:5, e fez Noé, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Por que deu certo? Porque ele fez tudo que o Senhor mandou fazer. Só por isso. Avançamos um livro na Bíblia, Êxodo. Deus chama Moisés, um fugitivo. Leva a conduzir o povo no deserto. Você conhece a história? E Deus fala assim: construa um tabernáculo para mim. Suba aqui no monte. Moisés sem iPad, sem celular, sem bloco de notas. Amém, queridos? Sem nada disso para anotar, Jamile. A Jamile vai lá para Manaus, lá para não sei de onde, Espírito Santo, né? Glória a Deus, olha aqui, Jamile. E ela vai fazer as medições, ela anota tudo, sim ou não? Anota tudo. Moisés não tinha o equipamento, Dani. E Moisés fica 40 dias no monte e Deus fala tudo para ele. Tantas estacas, tantos metros de cortina, tais materiais, tais objetos, tais tamanhos, tais dimensões, tais quantidades, tais vestes, tais coisas. E diz assim: tenham cuidado de fazer conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Como guardar tanta informação? E deu certo. Então Moisés, além de ser o homem mais paciente da terra, era o mais cabeçudo também, né? A memória é enorme, de elefante. Sabe por que deu certo? Êxodo 40:16. Assim fez Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara, assim o fez. São os mesmos termos para Moisés, para Noé, e são os mesmos termos para nós. Apenas faça tudo que o Senhor mandar fazer. Eu duvido que você não vai viver abundância na sua vida. Às vezes não faz sentido, como eu falei antes, mas faça tudo o que Ele te mandar fazer. Amém? E aí Jesus fala o seguinte, já estou terminando. Havia lá, Renan, 6 talhas ou potes de pedra, que eles enchiam de água, aquilo lá estava vazio. 6 na Bíblia, na simbologia ou na numerologia bíblica, representa o número do homem. É por isso que Apocalipse fala da marca da besta, né? Qual que é o número da marca da besta? 666. 3 é confirmação. É 3 vezes 6. Ele nunca consegue chegar no 7. Esse é o homem. Ele nunca, por mais que tente, nunca chegará perto de ser como Deus. Que é o número de Deus, é o 7. O 6 na Bíblia representa a humanidade. E esse objeto duro, insensível, rígido, que é a pedra, é igualzinho o coração do homem.
Tanto que o profeta Ezequiel fala assim, capítulo 36, versículo 26, chegará um dia que eu darei a vocês um coração novo, tirarei o coração de pedra e botarei um coração de carne. Amém, meus irmãos? O que eu entendo aqui é que essas talhas de pedra, esses potes de pedra, estão aqui representando o nosso coração. Representa o quê? Representa o quê, meus irmãos? Esse coração que por natureza é mau, é duro, é insensível, é inclinado para o pecado. E olha, meus irmãos, não há ladrão maior de vinho do que o pecado. Não há o que nos roube mais a alegria do Senhor que não o pecado. Amém? O que representa os potes de pedra? O que representa, irmãos? Jesus fala o seguinte: pegam esses 6 potes que representam o coração e encham de água. Eu estou cheio de simbologias hoje, né? Bíblicas. A água na Bíblia tem 2 representações principais. Em Efésios 5:26 fala que Cristo entregou-se para purificar a igreja pelo lavar da água, que é a palavra. A água na Bíblia, portanto, representa palavra. Mas em João 7, ele também fala: quem tiver sede, vem e beba da água. E depois explica que era o Espírito Santo que seria derramado. A água na Bíblia representa 2 coisas: Bíblia e presença do Espírito Santo. Duda, os potes de pedra representam o nosso... E Jesus fala assim: encham esses corações de pedra, encham eles com palavra. Não com opinião do ChatGPT, não com opinião do fulano de tal, do ciclano, do beltrano, não com aquilo que os analistas financeiros dizem. Não, encham os seus corações da palavra eterna de Deus, porque passarão céus e terra, mas essas palavras não haverão de passar, disse o Senhor Jesus. Encha o seu coração, a sua vida, a sua casa, os seus dias da palavra de Deus e do Espírito Santo. O que tu tem ouvido? Pastor, eu ando assim com uma vontade de meter o louco e pecar, e assim, ó, e ficar com 3 mulheres ao mesmo tempo. Aí vai ver o que o cara tem ouvido, né? Entra no carro, coloca o pendrive lá. Vai no banheiro, não sei o que, escondidinho para ninguém desconfiar. Aí tu quer que teu coração se encha de quê? Né, pastor, mas não tem problema, não é pecado ouvir música do mundo. Aí tu vai enchendo o teu coração só de porcaria. Só assiste jornal, só tragédia. Tu viu o que o Christian Lasch postou hoje? Pastor, eu ando meio triste, abatido. Experimenta parar desse jornal e começar a ler a Bíblia ao invés disso. E começar a orar. E começar a jejuar. E começar a se encher mais uma vez, porque o caminho ainda é o mesmo. Como diz o pentecostal clássico, é joelho no chão e boca no pó. Experimenta fazer isso. Experimenta voltar a se encher de palavra, se encher da comunhão com o Espírito. Amém, meus irmãos? A água se tornou matéria-prima para o milagre de Jesus. Entenda isso, meu irmão. Quem transforma a água em vinho é Deus. Mas quem enche os potes de água sou eu. Não espere que Deus faça tudo. Glória a Deus que você está aqui hoje, recebendo um tanto mais da palavra, recebendo um tanto mais do Espírito, mas continue se enchendo, é nosso dever, é nossa responsabilidade, encher-nos da matéria-prima para o milagre de Deus. Quer viver alegria na sua vida de volta? Abundância, plenitude, satisfação?
Encha-se da palavra e do Espírito. É interessante que Jesus nem ora. Jesus não fala nada, ele só fala assim: agora pegue esses potes e levem para o encarregado da festa. O encarregado da festa não sabia o que tinha acontecido, pegou logo um copão, se ele fosse hoje, falava assim: mas que bar, todo mundo serve primeiro o vinho melhor no começo, para economizar também os trocos, aí quando o povo já está bem faceiro, coloca o vinho pior no final. Mas vocês deixaram o melhor vinho para o fim. O resultado de fazer tudo o que ele mandar, a começar por encher-se de palavra e do Espírito, é o seguinte: o melhor vinho já provado em Caná da Galileia. Da tragédia, a alegria em abundância. Da escassez, ao melhor vinho que se já provou. Da vergonha, a alegria conjunta. É isso que Deus tem para nós, meus irmãos. É isso que Deus faz naqueles que resolvem obedecer o Senhor. E é nisso que eu tenho crido, meus irmãos. Deus não nos chamou para viver de passado. Porque lá era tão benção o culto. Porque lá naquela época era tão assim maravilhoso, era tão cheio de Deus. Porque naquela época foram os melhores anos da minha vida, meus irmãos. O melhor de Deus é o que vamos viver ainda. Foi bom aquele vinho lá, mas com Deus é diferente. Com Deus no final, o vinho é melhor ainda. Pastor, eu estava feliz, mas agora eu ando meio assim. Irmãos, olha só, Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. É para frente que se vai, é para frente que se anda, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, nem jamais provou-se em lábio algum o vinho, a alegria, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem um vinho novo sobre nós, meus irmãos. Deus tem uma alegria nova para derramar sobre nós, uma porção nova para derramar sobre nós, calcada, sacudida, transbordante. É o que Deus tem para nós. O que temos que fazer, pastor? Colocar luzes, neon, telão, convidar o Cláudio Duarte para dar risada? Não! É fazer tudo o que Ele mandar fazer. A começar pela oração, pelo jejum, pela palavra, pela comunhão, pela consagração. E eu tenho certeza que Deus fará. Porque quando Jesus está na festa, a alegria não vai diminuindo, ela vai aumentando. Ela vai aumentando até chegar o ápice do dia em que o céu se abrirá e todo olho verá Jesus vindo em glória e estaremos com Ele para todo sempre. Como diz a palavra de Deus, melhor é o fim das coisas do que o início. Eu quero crer sobre nós como igreja, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Destruíram o templo, destruíram os muros, destruíram a cidade, queimaram tudo. Mas à medida que homens de Deus decidiram fazer o que Ele mandou fazer, quando concluiu-se a construção do templo, a palavra vem dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus tem um vinho novo para o teu coração, meu irmão. Deus tem um bálsamo novo, um tempo novo, uma alegria nova, um renovo para os nossos corações nesse tempo. Fique em pé se você crê nessa palavra.